Olá, mais um Mamaline de verão ou de férias, ou seja lá como você quer chamar. O importante é que essa série, o objetivo é eu responder as perguntas que vocês fizeram carinhosamente na nossa caixinha de perguntas no Instagram. Qual a pergunta de hoje, mama? A pergunta de hoje é muito interessante. Nudez na frente dos filhos, certo ou errado? Fala um pouco disso? Fala um pouco disso. Vamos começar com a ciência? Vamos falar de um expert, de uma pessoa que seja estudiosa dessa área, um sexólogo infantil, ou seja, especializado em estudar esse comportamento da sexualidade, da erotização na infância, aponta que é nocivo para a criança ser exposto à nudez dos pais ou de outras pessoas, principalmente a partir dos 6 anos de idade, tendo como consequência tendência a pornografia, vícios, nessa área e problemas com autoestima, comparação, hipercomparações e por aí vai. Inclusive chegando ao ápice do estímulo à erotização e à curiosidade por uma área que a criança ainda não está pronta, formada para lidar com ela. Seria como se fosse uma antecipação de algo que não é adequado nessa fase. Tendo dito isso, eu também tenho uma questão de lógica, né? Vamos pensar logicamente. Criança é um serzinho exploratório, explorador por essência, né? Ele é curioso, cheio de busca por novidades. Ele tem esse momento, na verdade, nessa parte de formação, que são esses primeiros 14 anos, ele vai absorver tudo pelo contato, pela proximidade, pela exposição. E aí, se nós pensarmos em preservarmos os nossos filhos, não normalizando a nudez, por quê? Porque você não tem como controlar, você pode fazer com que ele ache normal vê-lo nu ou vê-la nua, como pai ou como mãe. Mas na mentezinha dele, ele não vai ter a capacidade de selecionar. É ok ver meu pai e minha mãe nu, mas não é ok eu ver o tiozinho que também é bonzinho e simpático comigo. Então, nesse momento em que a maldade prolifera a cavalo, em que a gente percebe que mais e mais as pessoas com questões nessa área têm se expandido, se tornado ousados cada vez mais e aproveitando-se dos nossos filhos, muitas vezes na sua inocência, na sua pureza, nós precisamos, como pais, protegê-los. Então, acredito que, pensando em evitarmos estimulá-los a acharem normal aquilo que pode fazer mal para eles amanhã, o melhor caminho é evitar, Eu pegava, e se eu fosse, por exemplo, vou entrar dentro do chuveiro com os 3 para dar logo um banhão na galera de uma vez, porque eu tô com pressa, porque eu tenho um compromisso, o que eu fazia? Eu botava biquíni. Por quê? Porque o biquíni tá normal. Então eles não ficavam olhando pra mim com um olhar diferente, Não gerava aquela curiosidade. Então, e era o normal, Se a gente fosse uma praia, eles iam me ver de biquíni. Se a gente fosse a piscina, eles iam me ver de biquíni. Então, dentro do chuveiro comigo, estão me vendo de biquíni. Sem causar aquele olhar diferenciado e curioso. Obviamente que com mais idade, eles já sabiam que aquilo era uma escolha, Eu ia lá dentro, me trocava sem que eles percebessem, sem chamar atenção para o assunto, mas eu fazia isso com esse olhar delicado, pensando em evitar de expô-los à normalização de algo que poderia amanhã virar um risco para a própria integridade deles. Então, pensando em guardá-los, e assim como eu creio que você, papai e mamãe, procura com todas as suas forças e recursos guardar e preservar o seu filho, acredito que seja um bom caminho, evitar a exposição para que não se normalize algo. Lembrei de um caso aqui muito interessante também, que aconteceu anos atrás comigo.
um pai foi chamado porque o filho estava dando beijinho na boca dos amiguinhos, todas as vezes que ele ficava muito empolgado e muito feliz. E na conversa, né, foi perguntado se ele tinha o hábito de cumprimentar esse filho dando beijinho. E ele falou, eu fui criado dessa forma e eu também faço isso com meu filho. E chamou-se a atenção para essa questão. Porque para o filho, essa experiência de diante de um momento de carinho, de troca, o pai dava um beijinho na boca dele, quando ele estava feliz e sentindo carinho por um amiguinho no ambiente escolar, ele também tinha a mesma movimentação. Você está percebendo como muitas vezes algo que é sem maldade da nossa parte pode se tornar amanhã um instrumento para que a pessoa má faça um mal ao nosso filho? Porque essa criança também pode se sentir afetuosa e carinhosa com uma pessoa que tem uma má intenção e acabar dando liberdades para essa pessoa por conta da forma como você, né, de forma pura, se aproximou dele. Então, sendo mais maduros, sendo adultos e sendo responsáveis pelo cuidado e integridade dos nossos filhos, acho que vale essa observação e essa reflexão, não só com relação à nudez, mas essas outras aproximações que a gente não tem como calcular a repercussão delas, mas a gente pode prever que uma pessoa mal intencionada pode sim se aproveitar. Então, por que não mudarmos para preservarmos os nossos filhos? Espero que tenha ajudado e respondido as suas questões. Até o próximo vídeo.